pode ou deve se comportar com o surgimento dessas novas tecnologias? Esta é uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia, mas não é, não tem. Então, por exemplo, como é que eu trabalho essa questão das novas tecnologias com 3 Orkut? 2 com 1000 e outro com 600 e pouco, né? Gigamet tem 20. Né? Aí vem um Twitter, que não para, né? Uma coisa assustadora. O Facebook e etc. E tal. Já pensou se você tivesse que interagir de uma maneira mais, enfim, cuidadosa com todos esses ouvintes? É algo que parece ser absurdo, né? E a gente tenta, minimamente, que seja chegar a trocar uma ideia, né? Não parecer que não está dando a mínima importância para esse ouvinte, já que diz, olha, eu quero ganhar ingresso, não sei o que, se você não dá nem, pelo menos um ok, ou só está concorrendo e tal, parece que você não está muito ligando para ele e tal, e você pode criar um certo distanciamento entre você e esse ouvinte, o que é muito perigoso. Veja que surgem novas tecnologias que, em princípio, vêm ajudar, mas ao mesmo tempo nos colocam numa situação um pouco mais difícil, porque o universo de trabalho ele se amplia de tal maneira que é algo perigoso, né? É uma relação que está, digamos assim, ampliada, mas ao mesmo tempo um pouco mais distante. É algo meio confuso, ela nem é exatamente isso, nem é exatamente aquilo, é uma coisa meio confusa. Essa é a leitura que eu estou fazendo disso tudo, né? De maneira que a gente tem que estar atento para essas novas tecnologias e, na minha opinião, isso é só o começo, né? Porque, por exemplo, para a gente ter uma ideia, esses novos transmissores digitais, eles permitem, por exemplo, você fazer... você pode navegar na internet, uma espécie de provedor de internet, por exemplo. E uma série de outros fatores aí que está surgindo e tal, coisas que a gente não sabe exatamente onde vai parar. É algo muito novo, então a gente não sabe exatamente onde vai parar. Então eu diria que essa é talvez hoje o maior cuidado que a gente deveria ter ao partir para um trabalho em rádio, né? Eu particularmente enxergo o rádio muito como companhia, antes de qualquer coisa. Rádio antes de qualquer coisa, companhia. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser um excelente tecnicamente bom, mas se você não causar companhia para o seu ouvinte, você tem desvantagem. Porque, na minha opinião, o rádio antes de qualquer coisa, companhia. Ele deve causar companhia. A pessoa deve se sentir acompanhada por aquele profissional, por aquela emissora, por aquele cara que está falando. Essa sensação, que eu diria até, de certa maneira, não é nada muito... É uma linha muito tênue, é algo meio... Não é muito fácil, eu diria. É comum a gente observar muitos profissionais, não são muitos profissionais, eventualmente algum profissional, ele subestima a linguagem radiofônica, por exemplo, durante o informativo. Porque, por exemplo, o ponto final entre um parágrafo e outro, né, ele existe na escrita. Terminou no dia 13 de dezembro, ponto. Está lá o ponto final. Mas como é que você faz? Como é que você sinaliza? Como é que você insinua? Como é que você demonstra esse ponto durante a leitura? Existe uma técnica. A linguagem radiofônica ensina isso. Você, por exemplo, essa pontuação, ela se dá com um pouco de fechamento da janela, ou seja, você se ausenta um pouco naquele final, aumenta aquele BG que está sinalizando que você encerrou um assunto e eventualmente vai começar um outro. Ou seja, não se passa de um assunto para outro subestimando um ponto sem usar a linguagem radiofônica. Entendeu? Um outro viés que a gente poderia analisar também é com relação ao conteúdo propriamente dito. Tem gente, que eu até falei isso hoje aqui, que é saudável ler antes de colocar no ar. Por quê? Porque você precisa saber o que você está falando, entender o que você está falando. E existe uma técnica que eu costumo passar para a galera que está começando, que é, você tem que causar a sensação de que você está falando algo. Está tirando, a impressão que o ouvinte tem que ter sua, é que você sabe tudo aquilo que você está tirando da mente do texto. O que não é verdade. Tem até um artigo de um professor de Santa Catarina, um dos grandes nomes do rádio hoje e tal, no ramo acadêmico aí, Eduardo Medici, as 7,5 verdades do rádio, né?
Então ele fala que o rádio, a fala no rádio, não deve ser simples, como numa análise primária a gente pode entender. Tem que falar de maneira simples para as pessoas entenderem. Isso é um erro, segundo ele, eu concordo com ele. Você tem que falar com uma precisão de tal tamanho, de tal forma, minuciosa, bem medida, de tal maneira que passa a sensação que você está falando de uma maneira simples. Percebe isso? Não é falar simples, aleatoriamente, de graça, não. É moldado, mas moldado de tal maneira que parece que é simples. E como é que se cria, como é que se chega nesse estágio? Lendo antes, sabendo o que está falando, explicando com ênfase, com entonação, com inflexão vocal e tal, né, para que o ouvinte, ele deve ser aquele passarinho que está de bico aberto. A gente só fala aí, põe lá. Se ele fizer força para entender, eu sinto muito, você está perdido. Eu não tinha pretensão alguma de fazer rádio, eu gostava de música. Eu acho que o que me levou ao rádio foi a música. Hoje, a música para mim é a última coisa que me interessa da rádio. Aliás, eu fui por pé da vida quando você liga aquelas rádios, por exemplo, Transamérica, 1 hora só de música. Tá perto para uma hora. O saco, né? A gente não tem paciência, né? Meia hora de música, meia hora. Negócio incrível. O Silvio Henrique, na época que iniciou no rádio e hoje, qual o ponto que você colocaria como mais importante nessa evolução? Se eu pudesse sintetizar, eu diria que eu aprendi a ouvir. Não é? Ouvir rádio. Eu acho que o profissional de rádio, ele vai moldando uma personalidade com o passar do tempo e com essa busca diária. Essa é uma busca diária, é uma busca lenta, essa estruturação, né? Algo um pouco mais avançado, algo com um pouco mais de conteúdo, leva um certo tempo, né? Ou seja, é comum a gente, quando está começando, a gente se espelhar, e aí não é imitar, que é algo completamente diferente, tá? Mas com o passar do tempo você vai se achando, vai moldando, vai ouvindo, e com isso vai gerando essa, digamos, identidade pessoal, né? Hoje você quando liga o rádio, de modo geral, você sabe que quem está no é Miguel Velho, é Gui Bamela, é Jean Fernandes. Eu acredito que as pessoas já reconhecem um pouco, me reconhecem um pouco, né? Eu consegui, talvez, moldar essa personalidade exatamente através dessas audições. Vai ouvindo, vai compondo e tal, chega um certo ponto que é por aqui. A maior virtude de uma pessoa, e até quem faz o discurso, é ouvir. Eu fico assim, muito preocupado. Que exercício a pessoa deve ter? Ouvir todo dia o rádio? Como é que seria ouvir todo dia o rádio, na sua forma de ver, de pensar? Tem que ouvir todo dia o rádio, tem que ouvir todo dia várias emissoras, tem que ouvir todo dia vários tipos de profissionais. É exatamente essa ampliação auditiva que lhe dá pano para manga, que lhe dá subsídio para você compor e desenvolver. Então essa audição aberta, sem preconceitos, pelo fato da rádio ser, por exemplo, evangélica, não. Alguém tem algo a ensinar ali. O fato da rádio ser uma rádio all news, só toca notícia, ouça também. Essa audição é que vai moldar esse profissional, essa personalidade radiofônica que todo profissional tem que ter. E eu gostaria de saber por que a voz sorriso. Bem, na verdade, embora eu vim descobrir depois, já existiram alguns comunicadores que usaram esse slogan, né? No meu caso, surgiu quando eu fui para 96 e o diretor da 96 disse: você precisa fazer uma vinheta. Até então eu nunca tinha usado uma vinheta e tal. As pessoas começaram a comentar: rapaz, aquele autor da risadinha, ele tem uma risadinha, não sei o que e tal. E eu comecei a observar um pouco, parece que essa risadinha está agradando, né? A risadinha eu vi por aí, sorriso e tal, e eu vi o estado, vou ver. Depois ele me falou: rapaz, Zé Eudo usou isso aí durante muito tempo e tal, né? Zé Eudo, da voz sorriso do rádio e tal. Mas não vai haver problema, que ele está fazendo AM, é meio que um outro público e tal. Você, se quiser, pode usar e tal. E eu fiquei usando e até hoje não pegou. Eu não sei se pegou, mas que eu uso até hoje eu uso, né?
Eu também queria saber, assim, o que o senhor deixou de fazer para ser o locutor do que é hoje. Houve uma época em que eu gosto muito de praia, por exemplo, né? Mas houve uma época que eu nem lembrava que existia praia, porque eu fazia às 10 da manhã, no sábado e no domingo, então eu fazia com tanto prazer que eu nem lembrava de praia. Tempos depois é que alguém disse, rapaz, faz uns 3 anos que eu não vejo na praia e tal, entendeu? Mas assim, eu acho que é uma profissão muito apaixonante, a gente mergulha mesmo, se envolve de tal maneira que você... É meio que uma grande paixão entre um homem e uma mulher, entendeu? Não tem aquela grande paixão que você não vê o defeito da outra pessoa, né? Você só vê e tal. Tem um pouco disso mesmo, assim, né? Você não vê os defeitos, que existem, diga-se de passagem, existem, né? O rádio, ele tem algumas limitações no sentido de... É difícil você viver bem de rádio, né? É preciso fazer coisas paralelas e tal. Tem algumas coisas que poderia ser melhor, é verdade. Mas, de um modo geral, todo esse sacrifício, assim, se é que eu poderia chamar de sacrifício, né? Para mim valeu a pena, porque é uma forma de eu exercitar a paixão que eu tenho pelo rádio, né? Ele tem essa vantagem, ele é muito apaixonante, e depois que você entra é difícil você sair. O que mais você acrescentaria ao jovem que quer iniciar no rádio hoje? Qual a sugestão, qual o conselho que você daria? Se dedique à audição, se dedique a ler sobre o rádio, né? Hoje está mais fácil. Quer dizer, por um lado é mais difícil porque o mercado está muito competitivo. Mas por outro lado, você tem acesso a uma série de informações que na época que a gente começou não existia, né? Para a gente ler um livro de rádio era algo difícil, muito difícil, né? Hoje você lê livros na internet sobre rádio, sobre técnicas de rádio, artigos acadêmicos sobre rádio, o papel do rádio, o que se deve fazer, o que se não deve fazer, etc, etc. O acesso está muito maior. Então eu acho que as pessoas devem se dedicar, né? Correr atrás, ler, né? Ter um embasamento teórico é importantíssimo, né? Quer dizer, conhecer o veículo, né? E aí tem o resto, vai agregando, conhecer as pessoas, fazer amizades no rádio, isso facilita muito, né? Porque é aquela história, como disse o Ciro Pedrosa, o rádio não nos escolhe, a gente é que escolhe o rádio, né? A gente é que tem que ir para cima, a gente é que tem que buscar, a gente que tem que correr atrás dele, entendeu? E aí, levando a sério, porque o radialista, especialmente o locutor, há uma confusão assim de conceitos. Parece ser uma grande brincadeira, mas é algo muito sério, é como o palhaço. Né? O palhaço no circo durante o espetáculo parece ser uma grande brincadeira, mas ali existe um sério trabalho. Um toque que eu daria a vocês aqui também é o seguinte: eu acredito que os melhores profissionais de rádio, especialmente os de locução, são aqueles que, antes de qualquer coisa, são bons ouvintes. Tem o que a gente poderia chamar de audição de rádio, entendeu? Ouvem muito rádio. Isso é um hábito que a gente tem que adquirir de uma maneira saudável e que persiste, deve persistir durante toda a nossa vida. Eu ouço rádio todo santo dia. Todo santo dia. Olha, sabe que é todo santo dia? E outra coisa importante, talvez até mais importante do que o ouvir, provavelmente dito, é a gente se livrar de certos preconceitos. Por exemplo, tem gente que não gosta de ouvir a AM, isso é um erro absurdo, né? Porque o que é que nós fazemos hoje, se não, digamos, uma AM bem feita? Quem causa a companhia tão competentemente quanto o rádio AM? Quem? A internet? Jamais, sem tempo algum. Entendeu? Então, ouçam tudo e ouçam sem preconceito. Ninguém é tão ruim que não possa me ensinar alguma coisa. Ninguém. Nem que seja algo do tipo, isso eu não faria. Nem que essa análise seja feita por você durante o processo de audição. Mas essa audição, ela é completamente desnecessária. Infelizmente, eu sinto muito. Mas, se não ouvir, é difícil chegar.